Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos. Quem estiver aqui conosco ao vivo e quem for assistir a gravação dessa live que vai ficar disponibilizada no meu perfil. Enquanto a Isis não entra, eu vou fazer aqui então a recepção de vocês e explicar então o que está acontecendo. Então, essa semana a gente tem aí uma novidade que vai ser contada lá na quarta-feira, no dia 24. E até lá, e até o fim da semana, na verdade, a gente vai realizar algumas lives. Contando com a participação da Isis, também sendo veiculado no perfil do Dialogue. Agora ela entrou. Tô chegando, calma aí. Tudo certo? Não tô te Sim, vendo ainda. calma aí. Tá. Eu te vejo e te ouço. Tudo bem aí pra ti? Sim, tudo perfeito. Então tá. Então seja muito bem-vinda. Oi, oi, gente, boa noite. Tava então aqui contextualizando um pouco, já que essa é a nossa primeira live da semana. Então, que antecede a nossa masterclass de quarta-feira de precificação na prática. Então, a live de hoje e de amanhã vão ser sobre esse tema de precificação. E a partir, né, de quinta, então quinta e sexta, a gente segue em live, mas daí com outros temas, e que daí a gente vai explicar na quinta e na sexta. Aliás, na quarta-feira a gente já vai explicar por quê. Então eu já deixo aqui o convite para quarta-feira, para fazerem a inscrição na Masterclass, que o link está disponível na minha bio. E aí, então, participar dessa Masterclass para ficar sabendo da novidade. Por isso, então, a gente está fazendo esse aquecimento para a Masterclass. Só vou rapidamente fazer um recorte aqui, um contexto de por que a gente está falando sobre isso, né? Da onde que a gente está falando, qual é o nosso lugar, né, de fala e qual é a perspectiva que a gente aborda. Para quem nos conhece, já sabe da nossa trajetória, para quem ainda não nos conhece, entender aqui qual é a lógica. Então, a gente tem aí cada vez mais desenvolvido e trabalhando um método da advocacia negocial, né, contextualizando isso e cada vez mais divulgando. Inclusive, acabamos de sair de uma aula, né, de um curso de advocacia negocial. E a gente tem um entendimento aqui, então, qual é o nosso ponto de partida aqui? A gente tem um entendimento de que na advocacia negocial, na advocacia como um todo, a negociação, ela tem esse atravessamento, né? E tem a necessidade de ser uma competência, sobretudo dos profissionais, mas que ela precisa ser vista para além de um meio de solução de conflitos. Então, a negociação não é somente um meio de solução de conflitos, a negociação é uma estratégia. A negociação é estratégia. E aí, na prática da advocacia como um todo, e aí a gente, claro, dá ênfase à advocacia negocial, a gente percebeu que cada vez mais, né, tem sido levantado uma dor na advocacia, que é a questão da precificação. E quando a gente fala de precificação, a gente fala de estratégia, a gente fala de critérios. Então, a gente está falando a partir desse lugar da negociação, inclusive desconstruindo alguns entendimentos, muitas vezes, quando se fala de negociação de honorários. Né? Então, descolando daquela ideia, muitas vezes, de que quando a gente fala em negociação, a gente está falando de desconto, né? Que a gente tá aí barganhando de alguma forma a prestação de serviço, a precificação. Então, a gente está trazendo aqui o conteúdo, o tema precificação, a partir desse lugar da negociação, que é o quê? Estabelecimento de critérios objetivos, critérios justos e legítimos, né? Elementos para compor essa precificação. E só tem clareza e segurança na precificação
quem tem consciência e tem conhecimento do que compreende o seu serviço e de que critérios está utilizando para fazer essa precificação. Bom, quanto mais a gente fala disso, quanto mais a gente fala de precificação, a gente tem identificado que as pessoas, né, os profissionais da advocacia, independentemente do tempo, né, de experiência, de jornada profissional, ou seja, quem está começando, quem já tem 10, 20 anos de advocacia, ainda tem essa dor da precificação, né? E uma das coisas que são levantadas, né, ao longo das nossas conversas, na sala de aula, os nossos alunos, os nossos colegas, é o medo, né? Medo, esse sentimento, né? Eu vou passar a palavra para a Isa, acho que ela pode até começar falando sobre isso, né? O que é esse medo? O que está por trás do medo? E esse medo, ele permeia muitos lugares, né? Então, assim, é o medo de perder o cliente, é o medo de precificar, é o medo de não pertencer, é o medo de não ser valorizado, é o medo de não ser reconhecido, é o medo de errar. Então, são muitos medos. Por trás desse medo de cobrar, tem uma série de coisas, né? Então, esse é o recorte, essa contextualização que eu queria falar, né, para a gente assim explicar aí a nossa trajetória e por que a gente está falando disso. E hoje vamos falar de medo, né? Então vou passar a palavra para ti, nem te deixei falar ainda. Então bora lá. Maravilha, é isso. Eu acho. Eu ia começar até falando isso que tu acabou de falar, Ana, que eu acho importante. Nós somos cheios de medo. E até pensando sobre uma conversa que estava tendo ontem com alguns amigos sobre essa questão do medo, né? Ah, o medo é positivo, o medo é negativo, porque o medo dentro, tudo na vida tem essas duas polaridades, né? Algo que não vai ser tão bom, algo que talvez tenha um lado positivo. Sim, o medo pode ser algo que evite que eu tenha um dano físico. Por exemplo, eu tenho medo de, então eu vou evitar, vou ter uma ação. Mas também tem o lugar da paralisação. O medo, ele pode gerar essa paralisação. Tu não enxergar, né? Porque isso, coragem não é a ausência de medo. Se a gente pensar que não é o oposto uma coisa da outra. Então, quando eu olho para esse lugar, eu vejo muitas pessoas comentando, diz, mas eu tenho vergonha de cobrar dessa forma. Mas eu tenho medo de fazer essa pontuação. Mas eu me sinto, às vezes eu me sinto culpada, talvez, de estar cobrando de uma pessoa que acabou de me dizer tal coisa. E aí a gente entra nessa tríade aí, e a gente trabalha muito em comunicação não violenta, que o Marshall sempre fala que a nossa programação mental, ela está dentro da punição e da recompensa. Além disso, a gente tem aí três lugares: o do medo, o da culpa e o da vergonha. Então, isso é imposto para a gente em alguma medida e a gente faz ou deixa de fazer algo exatamente por uma dessas três coisas. Pensem aí, façam um retrospecto na vida de vocês. Vocês já deixaram de fazer alguma coisa por medo, por culpa ou por vergonha? Quem nunca, né? Eu acho que se a gente fizer uma estatística, acho que todo mundo, em alguma medida, já deixou de fazer algo ou fez algo que não se sentia talvez tão confortável por um desses três pilares. E é nesse lugar que a gente perde a nossa autenticidade. E quando a gente está falando de honorários, a gente está falando de um lugar de posicionamento de profissional. Olha que importante isso. Eu estou me colocando nesse espaço, né? Independentemente da profissão, aqui a gente está fazendo um recorte para advogados, que é onde o nosso espaço de fala, né? Mas em qualquer profissão. Então, quando a gente entra nessa ideia do medo, da culpa e da vergonha, a gente perde essa autenticidade e a possibilidade de realmente valorizar e agregar valor ao nosso trabalho. Quando a Ana falou da questão dos critérios na negociação, né? Se a gente pensar na negociação integrativa, que é essa negociação que a gente fala da negociação baseada em interesses ou baseada em princípios, que a gente mais fala que é a da hard negotiation, diferente de uma negociação distributiva. O que é isso na integrativa? Eu cresço o meu bolo, eu agrego valor, eu construo esse valor a partir de vários pontos aqui, né? Que hoje a gente nem vai entrar nisso. Mas a ideia é de crescer o meu bolo, de fazer com que o meu bolo fique bonito, todo confeitado, que eu agregue valor no meu trabalho.
E quando a gente está falando de honorários, eu estou falando disso, de agregar a minha especialidade, o meu tempo. Quantos advogados e advogadas estudam, fazem aí, né, inúmeros cursos, formações, e depois fica com medo de cobrar honorários? E depois fica no lugar de, eu tenho vergonha de fazer isso? Então, o nosso convite hoje é para a gente começar essa reflexão sobre esse lugar, porque não são raras as pessoas que já me falaram, que a gente já ouviu, né, Ana, do tipo, eu já tive que pensar muito sobre isso, isso para mim é algo muito difícil cobrar. Quantas vezes vocês já ouviram de colegas, ou vocês mesmos já pensaram, tipo, é muito difícil cobrar honorários. Por que é difícil? É o teu trabalho. Onde é que está a dificuldade aí? Onde é que está presa essa dificuldade? Talvez nesse medo. E muitas vezes, mas eu tenho medo de perder o meu cliente. Será que esse cliente era para ti? Mas ele não quer pagar, ele me pediu um desconto. E aí, tu sabe exatamente o valor da tua hora? Essa é uma grande pergunta, né? Que a gente precisa sempre se fazer. Você sabe, perguntar imediatamente. Então, eu acho que tomar essa consciência, eu até vou ler um trecho aqui do Marshall, que eu até no meu perfil lá coloquei, falei ontem sobre isso, estava falando ontem sobre isso, e é de que na CNV nós somos sinceros, né? Mas sem usar as palavras que impliquem erro, crítica, insulto, julgamento ou diagnóstico psicológico. Então, quantas vezes a gente tem medo disso, de sofrer uma crítica, de ser julgado de uma maneira equivocada? Mas não era bem isso que eu queria dizer. Não era bem assim que eu queria ser interpretado. Então, o convite da autenticidade está nessa busca por construir uma afirmação, por isso que ele fala da sinceridade, é construir essa comunicação assertiva que demonstre aquilo, mas sempre, gente, o processo de comunicação ele sempre tem um filtro, né? Que é eu tenho interlocutor, eu tenho receptor, então a gente nunca sabe exatamente como é que o outro recebe aquela informação. Mas voltando aqui para esse lugar, a gente precisa, e aí a gente pensa em casos, e aí a gente deixa de ser empático com a gente mesmo. E quando a gente entra nesse lugar, a gente fica, eu vou cobrar menos então, mas vou aceitar o cliente. E aí depois tu trabalha um montão, faz 1000 coisas naquela situação e aí tu te sente às vezes desmotivado. Por quê? Porque tu sabe o valor do teu trabalho, mas tu não teve ali, tu teve medo de fazer a cobrança adequada, tu aceitou, ou seja, tu não cuidou de ti. E eu acho que esse é um lugar que é bacana da gente investigar também. Para que a gente possa ser empático com o outro, para que a gente possa construir essa empatia em relação a gente precisa ser primeiro empático com a gente mesmo. Tanto que a CNV fala dessa autoempatia, né, desse lugar de eu me acolher e tá tudo bem sentir medo. Ele não tá dizendo aqui que é para você se livrar, não tô dizendo que é para livrar do medo, mas é para a gente reconhecer esse lugar e talvez de quantas coisas a gente esteja perdendo em função do medo. De quantas coisas bacanas, de quanta... que é aquilo que o Marshall fala, né? O que podemos fazer para tornar a nossa vida mais maravilhosa? E talvez esse lugar de colocar o medo no lugar certo possa deixar a nossa vida bem mais maravilhosa. Então, né, não sei se tu quer trazer aí, porque eu acho que é esse lugar dos honorários, da gente se livrar um pouco desse lugar, da gente se autoconhecer. Porque quando a gente fala de negociação, e no próprio livro, né, do William Ury, enfim, como chegar ao sim, etc., ou como chegar ao sim com você mesmo, a negociação mais complexa e mais difícil é com a gente mesmo. Então, olha como tudo se conecta com negociação, né? O que a gente está falando aqui não está desconectado, porque negociação é comunicação. Então, quando a gente está construindo isso e falando, então, como é que eu negocio comigo mesmo esse lugar de cobrar pelo meu trabalho de forma adequada, pensar nesse lugar de que talvez eu esteja com medo e está tudo bem, eu vou acolher esse medo dentro de mim, mas vamos ultrapassar, vamos em frente, né? Porque coragem não é a ausência dele, né? Mas a possibilidade de eu olhar para ele e dizer, tá, eu sei que está aqui, mas eu também quero construir um outro lugar. Quero ter essa minha autenticidade, esse meu lugar do profissional, da profissional, que se percebe, se cuida também.
porque senão a gente cai no lugar de talvez, estou desmotivado, não tô gostando mais da advocacia. Por quê? O que está te levando para isso? Quais são os fatores? Então, investigar tudo isso é um fator de autoconhecimento importante, até para que tu possas descobrir qual é a tua forma de advogar. Porque existem inúmeras maneiras da gente construir o nosso eu advogado, nosso eu advogada. Então, como é que a gente pode se conectar com esse autoconhecimento, com isso, e reconhecer tudo isso? Que é o que a gente conversa muito quando a gente fala, por exemplo, em advocacia negocial, que é, é um espaço de descoberta, talvez uma nova forma de advogar também. E aí, o que acontece, né? Antes da gente, de fato, estabelecer aqui esses critérios objetivos para precificação, para composição de preço e valor, para identificação de valor hora, custo, hora técnica, hora remuneração. Então, assim, existem sim parâmetros, né? A própria tabela da UAB como um mínimo a ser cobrado e ter isso como, né, até por uma questão ética, como um parâmetro, mas desenvolver isso com mais clareza, a gente precisa entender qual é a nossa percepção de valor sobre o nosso trabalho e a nossa precificação. Porque de nada adianta, né, chegar ao fim de um cálculo, né, até mesmo a partir desse critério objetivo e descobrir, então, a minha hora técnica custa X reais. E olhar para isso e pensar, não, mas espera aí, quem que vai pagar essa hora, né? Não tá muito caro. Então, assim, o que acontece? A gente identificou, né, que a precificação, ela é um tema da negociação, né, que tem aí uma necessidade de desenvolvimento de competências. A gente identificou que isso é uma dor, a gente identificou os problemas que foram levantados e também as objeções, né, dos colegas. Importante, bem importante. As objeções que são também apresentadas pelos colegas quando a gente começa a falar sobre isso. E aí, né? Então, isso também é falar de negociação. Então, quais são as objeções que a gente precisa vencer até mesmo para introjetar essa cultura de precificação e valorização do trabalho, né? Então, o que acontece? Tudo começa também, né, além do medo, da culpa e da vergonha, tem um lugar de julgamento. Só que o julgamento começa por nós mesmos. Se a gente olha para o nosso trabalho, para o valor, para o preço do nosso serviço e acha que é caro, barato, né, que está justo, não justo, a gente imagina como a pessoa vai reagir, a gente está num conflito interno, porque o julgamento começa por nós. Então, somente uma percepção clara do valor do teu trabalho é que te afasta desse lugar de julgamento e também desse conflito interno, se é justo, se não é, se é muito, se é pouco, o que é caro, afinal de contas, né? O que é caro? O que é barato? Né? Então, assim, isso é absolutamente subjetivo, principalmente na prestação de serviço. E aí, quais são as objeções? Né? Eu tenho medo de aumentar o valor dos meus honorários. E daí faz 3 anos que eu não, como diz, faço reajusto os meus honorários, porque eu tenho medo de aumentar e, né, criar uma resistência com os meus clientes. Então, a gente ouve isso. Eu cheguei num valor. Por exemplo, o valor da consulta, né? Cheguei a um valor, então, a partir desses critérios de precificação. Cheguei ao valor. Só que eu não me sinto pronta para aplicar esse valor consulta. E eu acho que aqui na minha cidade, na minha realidade, é incompatível. Então, gente, não é só sobre aumentar honorários. Né? Então, assim, que, por exemplo, tu cobra X e tu revê, né, a tua precificação e chega num 2x e não te sente segura de aplicar esse valor. Não é só sobre isso, é sobre tomada de consciência. Então, ainda que, ok,
é uma escolha. Eu escolho não aplicar esse valor, ainda que esse seja o valor da minha hora de consulta, eu não vou aplicar. Beleza, é uma escolha, mas que seja uma escolha consciente de que tu estás, né, deixando esse dinheiro na mesa, tá abrindo mão desse valor, porque é o valor que caberia tu receber. Né? Então, assim, que ao menos seja uma decisão, uma escolha consciente do valor e do preço do teu serviço. Então, é sobre isso. Não é só pura e simplesmente falar em aumentar honorários. Por que, que é mais? Por que a gente fala? A gente não. Né, Isis e eu, a gente tem dentro dessa tese do método né, de negociação o pilar da rentabilidade. A gente não fala em ganhar mais, aumentar honorários. Não, a gente está falando de critério de rentabilidade. Porque quando eu coloco as variáveis para precificação, o impacto pode sim ser no aumento de honorários, mas não é só sobre isso, é sobre rentabilidade. Porque se eu cobrar 15 mil reais para uma ação judicial e ela durar 6 meses, é diferente dela durar 5 anos. Então, 15 mil reais podem te pagar 6 meses de trabalho ou 6 anos. E aí? Né? Então, é uma questão, sobretudo, dessa relação também de rentabilidade para o profissional, né? Não, Mais do que só falar em honorários. porque a relação, isso acaba aumentando no sentido de que a tua rentabilidade cresce porque tu está fazendo um paralelo com o tempo também. Então, em menos tempo e mais tempo, por isso a questão da rapidez também, né? A importância dessa relação necessária entre o tempo e esse valor. Perfeito. E Então, até eu tava, pode falar. não, eu estava pensando aí, estava esse negócio do agir, né? Do se posicionar, que tu estava trazendo também desse como é que eu me coloco. Eu estava falando que é a lógica daquilo que é agir pelo que é importante para ti, né? E não pela falta do que é importante. Não pelo lugar aí de uma fuga, né? De algo que não é relevante, de fugir do lugar, mas de olhar para isso estrategicamente e agir pelo que tu te reconhece, pelo valor que tu tens enquanto profissional, pela importância do teu trabalho para aquela pessoa, porque se tu és um especialista numa determinada área, o teu trabalho tem um valor imenso, porque é tu que tu consegues realmente perceber quais são as nuances, porque também esse lugar dos honorários está relacionado com o agir técnico, porque para que eu compreenda, para que eu tenha um agir qualificado, específico, está também dentro da minha técnica, está também dentro do meu conhecimento ao longo dos anos, dos cursos, de toda a formação que eu construo. Então, tudo isso é valor agregado. E aí, quando eu penso nisso, a partir disso, a gente vai, né, resgatando esse lugar de ser rentável, de ser satisfatório também. Eu acho que esse lugar da satisfação também é um lugar importante. Porque isso eu me sinto bem remunerado com esse valor. Eu me sinto confortável dentro desse espaço. Show é esse lugar que a gente quer chegar, né? É um lugar de que tu possas aumentar a tua rentabilidade em inúmeros lugares, inclusive em qualidade de vida. Inclusive no espaço que é tão caro para nós hoje em dia, que é o nosso tempo, a nossa qualidade, o nosso bem-estar, a possibilidade de a gente estar aí, né, fazendo trabalhos que sejam mais rápidos, mais eficazes e que também nos tragam aí uma rentabilidade para que a gente possa agregar a isso uma qualidade também de vida e de presença nas nossas relações. Porque o que a gente escuta muito, né, também como uma dor, uma insatisfação, muitas vezes dos profissionais é justamente isso, assim, né? Cobrei mal, paguei para trabalhar, no fim, o que eu recebi, né, nem não chegou nem perto, né, da entrega e do desgaste que eu tive com essa demanda. Eu me sinto desmotivado pelo tempo que os processos levam no judiciário. Por exemplo, eu trago uma dor minha, né? Uma coisa que me incomoda muito é ficar refém, né, de uma decisão ou de um procedimento que é demorado,
e eu não consiga entregar, nem que eu faça, assim, mesmo fazendo, dando o meu melhor, né? Colocando aí todo o meu esforço, todo o meu conhecimento, toda a minha técnica, e eu não consegui ter uma entrega efetiva de resolutividade para o cliente. Eu acho que essa é uma dor da advocacia. Principalmente quanto mais a gente depende, né, da judicialização do Poder Judiciário. Então, assim, a gente precisa tomar consciência, né, do que está gerando uma frustração, a motivação, a nossa entrega, adequando isso, estruturando isso por meio de estratégias para que o equilíbrio, né, entre dar e receber na prestação de serviço aconteça de maneira satisfatória. Aqui ninguém está dizendo cobre tanto, aumente tanto, né? Não é esse lugar, até porque cada um vai ter os seus, vai encontrar e deve encontrar os seus critérios também, né, para precificar a partir dos seus valores pessoais, a partir do público que quer atender. Né? Então, por exemplo, também entender quem. E aí a gente amanhã acho que já vai falar sobre isso, né? A questão dos clientes qualificados. E não é assim, eu só quero cliente, agora que tá na moda falar, né, high ticket, eu só quero cliente que me pague muito. Tá, mas, de novo, dentro da lógica da rentabilidade, faz sentido isso para ti? Faz sentido isso na prestação de serviço? Né? Qual é o público, qual é o cliente, qual é o nicho, que tipo de serviço tu vai prestar e como ele se torna rentável a partir desses critérios objetivos. Como é que Né? Então, tu transforma o que é importante para ti em algo rentável dentro disso? Quais são os critérios importantes para tu atender essa rentabilidade que tu queres dentro da tua expertise, dentro do que tu gostas de trabalhar, dentro daquilo que tu te sentes realmente confortável em fazer, né? E do tipo, é aqui que eu conheço. Eu gosto de direito de família. Eu seria uma péssima advogada tributária, porque eu não gosto de direito tributário, não é a área que eu vou trabalhar. Então, eu quero. Como é que eu encontro isso dentro do nicho, dentro da minha área de expertise, aquilo que eu gosto? Exatamente, porque e isso assim, para ver como esse tema de precificação ele é gigantesco, né? Quando a gente vai para esse lugar, principalmente do autoconhecimento, bom, qual é o teu propósito com o teu trabalho, né? Começa por aí também, né? Então, a escolha das nossas áreas de atuação dizem muito sobre nós, né? Dizem muito sobre os nossos, até mesmo valores, né? Então, é, aí qual é a missão, qual é a entrega, qual é a contribuição, né, para o mundo e para a sociedade que eu quero entregar a partir do meu ofício e da escolha que eu fiz, né? Que talvez eu tenha uma missão, né, específica, né, relacionada, sei lá, ao direito ao direito à saúde, a questões vinculadas especificamente com alguma necessidade, né? Então, eu vou nichando isso e vou encontrando o meu propósito para atender essa motivação, né, e satisfação a partir desse propósito e entender e colocar dentro desse equilíbrio uma rentabilidade que faça sentido com a minha prestação de serviço. Então, assim, cada um sabe e deve encontrar, né? Começa por aí, pelo autoconhecimento. E a outra coisa é que ao longo da trajetória profissional é algo que a gente está sempre revendo, né? Está sempre revisitando essa questão de composição de valor, de estratégias negociais, né, para tratar com os clientes, porque hoje a gente percebe um mercado que mudou muito, né? Cada vez mais a gente tem essa necessidade de posicionamento no digital, né? Hoje em dia a gente rompeu aí a questão própria, até mesmo de, né, de fronteiras, de territorialidade, mais, né, exclusivamente vinculada à cidade que tu atuas, né, profissionalmente, pode falar em Brasil, fora do Brasil. Então, assim, isso também faz parte, né, de revisitar e também de precificar. Então, é um assunto bem amplo, a gente gosta de fazer essa contextualização, justamente
porque requer, né, esse olhar intencional para isso. Não é uma fórmula, não é só uma fórmula, não é só sobre aumentar honorários, não é só sobre enriquecer, né? E eu até brinco, né? Se alguém tiver essa fórmula, por favor, me apresente ela agora. Mas é sobre essa consciência, né? Então, olhar para isso. Na quarta-feira a gente tem a masterclass. Amanhã a gente ainda tem um encontro para falar sobre clientes. E na masterclass a gente vai sim também falar sobre esses critérios, falar sobre essa técnica, que é só um aquecimento mesmo para chamar vocês para estarem conosco na quarta-feira, que é onde a gente vai conseguir aprofundar isso. E espero, enfim, que tenha sido proveitoso. A nossa conversa hoje é rapidinha mesmo. E aí passa a palavra, então, para ti, para fazer as considerações finais. Não, acho que é isso. Acho que hoje o mote era trazer essa consciência do tipo, como é que a gente está se movimentando nisso? A gente está com medo, com culpa, com vergonha? Eu vou deixar esse convite aí para vocês se investigarem dentro desses espaços, para que a gente possa, nesse processo de autoconhecimento, também ter aí uma oportunidade para rentabilizar os honorários de maneira realmente efetiva e conseguir construir isso de uma maneira que faça sentido e que possa te trazer muita satisfação. Isso aí. Né? Então tá. Beijinho. Até amanhã e até quarta-feira, né? Na nossa masterclass. Obrigada, Isis. E acho que agora a gente encerrou o expediente, né? Agora vamos, agora encerramos. Beijo. Beijo para todo mundo. Tá, tchau. Tchau.